Prezado amigo, prezada amiga, você já parou para pensar nos cuidados de Deus? Como diz o salmista Davi, no Salmo 121, ali ele diz que os anjos do Senhor não dormem, não cochila, porque Ele está cuidando de nós. Nós temos uma experiência que é uma prova de que isto é uma verdade, que a Bíblia fala a verdade. No ano de 1998, eu morava aqui em Tatuí, fazia um ano que eu estava em Tatuí morando. O Wagner, meu filho, morava em Campo Grande. E quando foi numa manhã, nós recebemos a ligação em casa que ele estava vindo para Tatuí. Ficamos pensando, mas por que o rapaz estava tão bem empregado, né? E agora vindo para Tatuí, sem nenhum emprego? Mas hoje nós entendemos o porquê que Deus estava encaminhando todas as coisas. Quando foi num domingo, eu estava com a minha família, tomando o lanche da manhã, e sempre como uma família alegre, sempre conversando na hora de jejum, brincando um pouco entre família. Lógico que estávamos ali com o rapaz que havia chegado e faltava ali com a gente a Ellen. A Ellen estava estudando no colégio. E eu terminei de tomar o lanche e eu estava pronto para sair, porque eu estava trabalhando de obreiro bíblico. E quando eu estava de pé, eu estava atrás da Esther, ao lado do Wagner. E eu não sei nem perceber nenhum sintoma de dor, de tontura, de nada. Mas o Wagner, ao olhar para mim, ele percebeu que eu estava tendo uma crise, um problema de saúde. E ele, ao pegar o meu braço, ele viu que eu estava assim, com os braços esticados, duro. Então ele levantou para me segurar naquilo. Então meu corpo ficou assim como se fosse um boneco de pano. Daí ele me segurou, ouviu então os batimentos cardíacos. Ele percebeu que eu estava sofrendo por uma parada cardíaca. E o meu marca-passo havia falhado, parou na hora que ele precisava de auxiliar o coração. E o coração parou também. E o Wagner então me levou à sala, um lugar mais confortável ali para fazer a reanimação, ou seria a massagem cardíaca. Demorou alguns minutos e para ele também não foi muito fácil, porque afinal não era um paciente de um hospital que estava em suas mãos, mas sim o seu pai. Ele achou bastante difícil, mas ele pediu a Deus e Deus lhe deu força em questão de minutos. E eu voltei então a respirar. E aí fui levado ao hospital. Se acaso eu tiver dar um probleminha aqui de chorar, aqui não repare não, porque isto é normal. E passado algumas horas, voltei então a ouvir normalmente, a ver, sem saber o que estava acontecendo. Daí eu perguntei, inclusive o Wagner, meu filho, havia dado um toque em meu ombro, né, alegre como sempre, e dizendo que estava tudo sob o controle. E eu tive um problema assim muito grande na recuperação do problema da massagem cardíaca. Até inclusive o médico cardiologista de Sorocaba, me consultando, ele fez uma brincadeira com o Wagner, disse para o Wagner: "Você detonou seu pai, hein, rapaz?" Daí ele disse: "Não, mas melhor é o meu pai, vamos dizer assim, quebrado, mais vivo, né, do que ele inteiro e morto." Mas eu quero chamar a sua atenção, meu querido amigo, minha querida amiga, para um detalhe muito importante que eu vou dizer agora. Aí que vem o caso que eu perguntei se você já parou para pensar nos cuidados de Deus. Depois de uma semana e pouco mais ou menos que eu tive a parada cardíaca, eu estava numa sexta-feira à noite passando muito mal. Eu estava morrendo na cama, sozinho. Sozinho digo porque a minha esposa estava dormindo. Minha esposa tirou
as férias dela antecipadas para cuidar de mim. Não podia me movimentar muito porque a dor era muito grande e ela estava sempre do meu lado me ajudando. E aí então eu estava deitado e ali eu comecei a perceber que a minha pressão estava caindo, não sei, mas para mim que estava quase zerada a minha pressão, porque eu estava suando frio, eu estava sentindo muita dor e eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. Eu comecei a questionar com Deus. E você sabe, meu amigo, que questionar com Deus não é pecado não, viu? O pecado é blasfemar contra Deus, e isto é diferente. Mas questionar não é pecado. Pois Jó deu um exemplo na Bíblia disto, que ele questionou com Deus. E eu questionei muito. Eu dizia o seguinte: Senhor, já que eu estou sofrendo tanto assim, né? Por que o Senhor me fez eu voltar à vida lá das mãos do meu filho para me deixar sofrer tanto assim agora? Eu não aguento mais. Se o Senhor tem algum plano para mim, me ajude e me tire essa dor e me deixe dormir, porque eu não aguento mais. Eu estou sofrendo muito. E aí, meu amigo, eu tive que chamar minha esposa, porque eu vi que eu ia morrer mesmo. Aí a Beth acordou, levantou e foi até a cozinha, pegou na geladeira um vidro com azeitonas e trouxe. E eu comi algumas azeitonas para que controlasse um pouquinho a pressão, que estava muito baixa. Daí eu disse para ela o seguinte: me ajude, eu vou ajoelhar, eu preciso de orar. Eu ajoelhei ao lado da cama e comecei a orar. Naquele momento que comecei a orar, Jesus apareceu. Jesus apareceu na minha frente e eu olhava para ele, e aquele olhar de simpatia tão grande, e ele com a mão estendida queria dizer o seguinte para mim: não fique triste, porque você não vai morrer agora. Você ainda tem algumas coisas para fazer. Senhor, se é que o Senhor então está falando que eu tenha algumas coisas para fazer, eu fico feliz, mas ajuda-me a recuperar então. Não me deixe sofrer tanto assim. Por que sofrer tanto assim? A minha esposa me ajudou a deitar em prazo de questão de minutos. Eu dormi, e dormi profundamente, tão gostoso, que eu amanheci o sábado feliz, animado. Levantei e fui recapitular a minha lição da escola sabatina e subi para a igreja. E depois voltei para casa feliz e contente. Pouco tempo depois, meu querido amigo, eu estava de volta ao trabalho. Não por mim, mas o Espírito Santo me ajudou a trazer muitas almas para Cristo depois daquilo. Então eu hoje fico pensando o grande cuidado que Deus tem por cada um de nós e teve por mim naquele momento. Foi um momento muito difícil, muito difícil. Hoje eu tenho um elo de amizade com meu filho, além de ser um amor de pai para filho, muito mais do que era antes, devido que eu sabendo que ele fez de tudo para que eu hoje estaria com vida. Este é o testemunho que eu tinha para passar para você, meu amigo, minha amiga, meu querido, que você, ao parar para meditar nos cuidados de Deus, sabendo que Deus dispensa para cada um de nós este grande amor, este grande cuidado. Amém.